Esporte Terê. Esporte Terê FM. Tá na área. Quase o Neymar, né, cara? Boa tarde, beleza? Fala, FM da Estrela. Esqueceu de abrir o canal? Se não abrir o canal, não sai, Zeca. Não, Tem que abrir o canal. Não tem nada disso, não. É. É negócio aqui O canal que da mesa, cara. Você colocou errado aqui. Eu, né? Lógico, Aham. poxa. É. Tu Eu vai acho ver. engraçado isso. É, isso aí. Mas no YouTube tá tudo certo, cara. O Todo pessoal mundo não viu que entende. foi tu, hein? Todo mundo vai ver que foi tu e tu que mexe aí na mesa. Não. O Gabriel vai me ajudar, cara. Tu acha Vai, que ele é igual a você, cara? defeitos especiais. É. Olha só, meu camarada. Fala, Zequinha. Vamos falar de futebol, então. Vamos. E o goleiro Neto, cara, aceitou a proposta salarial do Botafogo, só que é o seguinte, Sim. tem nada certo ainda. Por quê? Tem essa especulação, né? O John pode sair, mas, cara, o Botafogo o que quer acontece? esperar o cara assinar o contrato, ter tudo certo pra aí sim, né? Contratar O Botafogo outro goleiro. corre até um risco com isso, né, Zeca? O Pois Botafogo quer esperar ser oficializada a saída do John, né? O John assinar os papéis com o West Ham, né? O West Ham fez uma proposta na casa dos 10 milhões de euros, cerca de 63, um pouco mais, né, de 63 milhões de reais, entre bônus e metas, né? Então, provavelmente é um valor fixo, né? Provavelmente não, com certeza é um valor fixo, mais bônus e metas que podem atingir 10 milhões de euros, né? A diretoria do Botafogo não fez errado, se adiantou, negociou com o Neto aceitou tudo, né? Mas só que o Botafogo só vai trazer o Neto caso o John saia. Pois é, né? acho que se prevenir e ter um bom goleiro. Só então que já conversou, ó, já tá quase tudo certo, Sim. então já vamos garantir. Sim. Não, tá tudo certo. O que acontece? falta Se der pra assinar o trás, contrato, né? se por acaso nesse meio tempo aí chegar uma outra equipe e conversar com o Neto e contratar, o Botafogo Sim. fica a ver navios também, Lógico, verdade. Sim, então esse é o risco que o Botafogo corre. Eu achei pouco, 10 milhões de euros no John. John é muito novo, cara. Pois Não é, lembro, deixa eu pois até é. ver a idade Mas dele assim, aqui, cara. Achei pouco pela... É por ser goleiro, realmente, né? Acaba Ah, sendo mas pouco ele é um injusto, baita né? goleiro, né, cara? É. Mas aí o que acontece? O valor, infelizmente, é bem diferente no atacante, meio de campo, Sim. né? De um zagueiro. Ele tem 29 anos, cara. Você vê, o Neto tem 36. São 7 anos a mais, né? É assim... Sei lá, né? Tudo bem, que eu entendo que o cara já veio de lá da Europa pro Botafogo, né? Eu acho que a afirmação da carreira dele foi aqui no Botafogo. Até porque lá ele senão ele não tinha saído de lá, né? Tá perto dos 30 anos e tal. Talvez fosse pra ser o time... Tudo bem que Europa é complicado, né? Todo mundo quer ir pra Europa. Todo mundo Mas... quer, Sei lá, cara. Eu acho bem doideiro o cara sair assim. O time abrir mão, né? Ainda mais que é um grande goleiro, deu certo no time. Não, nada contra o Neto. O Neto é um baita de um goleiro também, tá há muitos anos na Europa. Sim, mas né? assim, o João, ele correspondeu, fez já bonito. tá adaptado, né? E eu Já. acho pouca grana. 10 milhões de euros hoje não muda a vida do Botafogo. Pois E é, nem né? é 10 milhões de euros. Vai saber quanto que é o fixo, né, Zé? Mas é mais ou menos isso, né? 63,7 milhões de reais realmente podia ser um valor um pouquinho maior. Assim, porque desse valor aí tem a parte fixa e tem a parte de bônus e metas. Que o cara tem que atingir ainda, né? Sei lá. Tomara que dê certo. É isso. Bom, Vai por dar certo. enquanto, o John continua no Botafogo. Sim. São conversas, é isso. Enquanto não assinar o contrato, ele continua. Sim. Bom, e o Fluminense, cara, se interessa pelo Santiago Moreno. É, isso aí. Ele Vamos ver, né? Sim, colombiano, tem 25 anos. Ele tá brigando lá com o Portland Timbers, né, dos Estados Unidos. O Fluminense fez uma primeira proposta aí, foi na casa dos 4 milhões de dólares, cerca de pouco mais de 22 milhões de reais. Essa proposta foi recusada. E o que acontece? O Moreno lá, ele tem um acordo com o Portland pra ser negociado nessa janela de transferência. O acordo é verbal, assim como o Fluminense teve com o Arias e não cumpriu de primeiro, né? Sim, não sei se você lembra. lógico, o Portland parece que tá ou quer tirar mais grana ou não quer se desfazer do cara, né? Só que o Moreno quer sair, o Santiago Moreno quer sair e tá tentando negociar lá e o Fluminense tá aguardando a posição do Portland, né? Ver se realmente... a gente faz uma nova oferta aí que se for nos moldes que a gente quer, a gente aceita. Então o Fluminense tá aguardando os próximos passos do time americano para poder fazer uma nova oferta e tentar avançar aí na negociação, Zeca. Isso que tem acontecido, por isso que tá nessa guerra aí por enquanto, né, Zeca? O jogador quer sair, rapaz, libera logo, poxa. Deixa isso, logo jogar isso. pelo Fluminense. Ô, Zeca, mais uma informação do Fluminense aqui, Sim. que tem um baita de um desfalque, né? A gente comentou ontem que o Thiago Silva ia fazer exames, ele fez ontem mesmo, e o exame constatou lesão. Tem uma lesão de grau 2 na coxa, né? No posterior da coxa direita. Ele vai parar até 4 semanas, isso pode tirar ele de até 8 jogos aí, né? Que o Fluminense vai disputar e é um baita de um desfalque, né? Poxa, é mesmo. Sim. Vai ser complicado, né? Sim. Bom,
E o Flamengo, cara, apresentou ontem o Carrascal, agora Sim. sim, depois de uma Depois de novela uma- imensa, sim. americana. E tu sabe por quê que demorou mais ainda essa novela, Zeca? Diga, conte. Foram 2 meses de novela, É, né? 2 Do meses. início até o fim da Até negociação. o começo do da conversa, começo da conversa é. até o dia que ele foi anunciado foram 2 meses de negociação. O Dinamo da Rússia é meio complicado, né? Os russos são complicados. Aí teve aquela história lá de inserir... O que acontece? Os russos queriam o Rubens do Atlético Mineiro. Aí fizeram uma composição pro Flamengo pagar o Atlético Mineiro, fazer aquele sim. drible lá, porque tá aquele problema todo da guerra, né? Aquele jogo todo. Aí né? o que o Atlético Mineiro fez? O Atlético Mineiro segurou a documentação do Rubens pro Carrascal, porque ele já tava no Brasil naquela antes do jogo de ida, das Sim, quartas de final. aham. Segurou a documentação do Carrascal do Rubens, o que atrasou a documentação do Carrascal pra chegar, e com isso ele não pode jogar esses jogos, né, da Copa do Brasil. Por isso que é complicado Malandragem você do envolver futebol. mais um clube Sim, numa negociação. mas eu acho que não teria outro meio. Que coisa, Porque hein? o time russo teria problemas pra contratar um jogador de fora. Então tá acontecendo isso, na verdade, né? Sim, é. Falando... Foi o jeito, né, Wilson? Se não fosse assim, Sim, se não sim, sim. precisasse, acho que realmente o Flamengo não ia fazer Sim, isso. sim, o Carrascal já teve coletiva de imprensa e tal, vai jogar com o número 15, né? Ele falou aí, né, E ficou que teve um estressado, né? teve um estresse, né? Tava porque, impaciente, né? sim, porque ele queria viver esse momento, Ah, cara. Ele imagino, queria, né? ser 2 meses de negociação, Muito tempo. depois de lá no começo o nego já tinha dado como certo o negócio e ainda demorou, né? O Zé, com a Arrascaeta, que a gente comentou ontem também, que saiu com dores no último jogo, ele não preocupa o Flamengo, ele fez exames e não tem lesão constatada, né? Então, ele vai estar à disposição, não sei se ele vai jogar, mas ele vai estar à disposição desse próximo do jogo de volta, né, da Copa do Brasil. E é o seguinte, você sabia que o Flamengo nunca reverteu um jogo de volta aí, Vai ter uma que derrota no jogo de volta, já até quebrar venceu. essa risca, aham. Sim, Mas sim. reverter assim, né? Nunca, né? Nunca. Amanhã joga em Minas, cara. Sim. No confronto aí com o Atlético Mineiro tem que mudar essa história, Sim, né? é o seguinte, foram 13 jogos, né, 11 eliminações e 2 vice-campeonatos, né, que o Flamengo perdeu o jogo de ida como mandante e não conseguiu reverter o jogo de volta como visitante. O Flamengo já até venceu o jogo de volta, mas nunca pelo placar necessário. Então, meu irmão, é um baita de um tabu, isso não considerando o Carioca, claro. No Carioca tem uma ocasião, que foi em 2001, aquela final, o Flamengo foi o mandante do primeiro jogo, o Vasco venceu por 2-1, e no jogo de volta o Flamengo venceu por 3-1, aquele golaço de falta do Pet, né, em cima do Elton, e foi a única vez. Fora isso, o Flamengo realmente tem problemas em reverter resultados, já tomou virada algumas vezes, inclusive há pouco tempo tomou uma do Fluminense histórica, né, de 4-1. É verdade, verdade. No Carioca, inclusive. Meu irmão, o seguinte, o Flamengo vai precisar se reencontrar. O Felipe Luiz que tá vivendo um momento conturbado, né, Zeca? Tá sendo contestado e tudo mais, né? Mas já, né? Quem diria? Rapaz, isso que eu não entendo. E tem treinador que tá numa situação pior do que a dele e não tá contestado. Me diz. Falando nisso, né? Vamos falar do Vasco. E o Vasco, né? Rapaz, É. ontem o Santos venceu, né? Venceu o Juventude por 3-1. Neymar aí fez 2 gols. Menino Ney. Menino Ney tá bem, cara. Viu a trancinha dele? Tu gostou? Cara, pô, bonito. Tu achou? Combinou com a camisa, bonito né? pra cá. O Santos jogou de azul, botou uma trancinha azul, ficou horroroso. Verdade. Mas, Zeca, é o seguinte, o Vasco tá de volta à zona de rebaixamento. Com essa vitória aí do Santos, o Vasco... Sim, o Santos cara. empurrou o Vasco lá pra zona de novo. E, pô, são 7 jogos sem vitórias, né? O Fernando Diniz, ao que tudo indica, né? Tem todo o respaldo da diretoria, Pois do Pedrinho pra a diretoria continuar. disse que sim. Sim. Tem respaldo por quê? O que a diretoria diz, né? Eles Que entendem, o Vasco tá aí, tá jogando bem. O que entende é o Eu seguinte, entendi o Vasco só que tem não consegue dominado os vencer. jogos. A diretoria tá entendendo que o Vasco domina alguns jogos, mas não vence. Não é culpa do técnico. Cara, a bola precisa entrar também. A diretoria Eu não- quis dizer isso. Eu não né? sei se você lembra, na última coletiva foi perguntado ao Felipe Luiz sobre a questão do chute. Ah, mas você tá falando de chute no gol ou chute ao gol? Porque tem diferença. Chute no gol é quando a bola vai ali dentro das traves, que o Exato. goleiro defende ou alguém tira. Chute ao gol é quando você chuta, vai pra fora e tal. vai pra qualquer Ele falou, lugar. o Flamengo tem muita finalização pra gol. Mas no gol, aí você tá falando de como é que é? Pontaria, né? Digamos assim. De pontaria. E o Vasco tem sofrido com isso. O Vasco realmente... Às Tem que vezes, melhorar, às vezes né? joga bem e não faz gols, cara. Não Aí- consegue fazer gols. É um problema dos times brasileiros, na verdade. O Botafogo também sofre muito com isso, né? Fato é que o Vasco precisa voltar a vencer. É porque a sequência é ruim, Sim, cara. muito 7 ruim. jogos. Ó, e é o seguinte, são 7 jogos, é um número. Olha o outro que eu vou te falar. Aham. Considerando antes do Diniz, o Vasco fez 22 jogos, só ganhou 3 partidas. Então, uma que campanha, coisa, hein? contando todas as competições também, né? O Vasco ganhou, as 3 partidas que o Vasco ganhou foi o São Paulo,
o Fortaleza e o Melgar. Cara, é um número muito alarmante. Porque verdade. nem o CSA o Vasco conseguiu ganhar pela Copa do Brasil. Vai precisar ganhar, joga na quinta-feira, se não me engano. Joga quinta, joga em São Januário. Precisa vencer pra poder classificar pra próxima fase. Tem uma coisa assim, por enquanto as vendas não estão tão boas, não. Cara, a torcida... Então pode ser que o São Januário não A torcida do Vasco costuma abraçar o time nos momentos ruins também. Mas a torcida tá estressada já, né? Cara, tá complicado. O time não tem dado resposta. Irmão... Mas é o momento, né? Cara, assim, é porque acontece, é tudo muito difícil, cara. Eu tava vendo um vídeo esses dias, o rapaz tava falando, o pessoal critica muito o Pedrinho, mas o Pedrinho foi eu nunca vi isso acontecer. O Pedrinho usou pra poder tirar aquelas certidões negativas, ele usou os bens dele, pessoais dele, pra poder dar de garantia de que, né, ele ia arcar com as dívidas. Então, se ele não pagar, ele paga com os bens. Se o Vasco não pagar, ele paga com os bens dele. Então, assim, por isso que... que mostra o amor pelo muito clube, por né? isso que o Vasco sempre consegue renovar. Foi renovado há pouco tempo, por mais 3 meses. Não é bem isso, não são as certidões negativas, não. Eu esqueci a palavra, é o nome do termo lá. É isso, pra poder realmente ter crédito, né? Pagar pra não tomar... Colocou como garantia. Isso, pra não os tomar bens dele, sanções, né? Ah. Isso, pro Vasco não tomar bloqueios e tudo mais, né? Então, e o Vasco tá... Cara, você vê a dificuldade do Vasco financeira. E o Vasco precisa de reforços. Tá difícil, cara. Tá muito difícil pro Vasco. É difícil ver saída. Você vê 22 jogos com 3 vitórias apenas. É um número de rebaixado, irmão. Me desculpa. Não, mas, tem que mudar. O Vasco precisa melhorar e muito pra Os números poder... não mentem, E vou né? te falar, Pedrinho chegou a falar em um certo momento, ele até falou sobre isso na última coletiva que ele falou, de ser a 8ª força do Brasil e tal. Na época o Vasco estava em 8º lugar na competição, por isso que ele falou. Só que, cara, não tá dando não, Pedrinho. Cara, brigar ali pra não cair e, cara, tá difícil. Se não achar, tirar um coelho da cartola aí, achar como o Fluminense achou o Arias, como lá antigamente o Vasco achou o Conca, entendeu? Que foram jogadores baratos na época e que fizeram diferença nos times, no Fluminense, no Vasco. O Botafogo tem feito isso com maestria ultimamente. O Vasco tá ferrado. Porque não adianta trazer medalhão. Trouxe aí, ano passado trouxe Alex Teixeira, trouxe Souza. Souza já foi embora, Alex Teixeira não tem jogado nada. Difícil, cara. Contratou mal, isso é verdade. Sim. Bom, o Vasco encara um time da 3ª divisão, né? Pela Copa do Brasil. Isso não é parâmetro, não. Copa do Brasil Então, já viu muita doideira. O Vasco, então, é mestre, cara. O Vasco, então, é mestre em dar mole pra esses times. Mas o que acontece? Pois mas não pode perder, né? Vai jogar em São Januário. Cara, Eu acho o seguinte, se for eliminado nesse jogo de volta, por mais que o Diniz tenha o respaldo, a gente sabe que sempre sobra pro técnico, né? Infelizmente. cara, eu acho errado. é o elo mais fraco. É o elo mais fraco. Logo agora, eu acho que vai ser errado, mas... Eles estão dizendo que se tá for com respaldo, eliminado- né? Se ele tem respaldo, acredito que ele vai ter uma sobrevida. Não, Né? Mesmo que seja pelo menos mais eliminado. algum tempo no Brasileiro. Assim, é complicado. O Vasco, falta tudo no Vasco, né, cara? O Vasco tá sem confiança, é um time sem confiança. As coisas não acontecem igual. O time não jogou mal essa última partida, mas também não venceu o Mirassol. Entendeu? Também posso falar, tem fase que é complicado. Né? Nada acontece, cara. Pô, você tenta, Nada dá certo. Tá na hora do Vasco ter o quê? Sorte, cara. Já que não tá dando, tem a sorte. Chuta lá de qualquer jeito e a bola entra, entendeu? Tem aqueles momentos Mas só que o fala time assim, tem, cara, que não vai na técnica, vai na sorte, cara. Vai na vontade e na sorte. Mas porque- assim, não dá, difícil. né? Só na sorte não dá. Sim, o Esse Diniz time também, tem cara. que melhorar, ver o que precisa ser feito e Eu dar vou uma te falar, guinada se mandar embora agora. o Diniz, eu traria o Papai Joel aí pra resolver. Joel tá o tempo aí, né? Sem Não, comandar tá fora, time tá fora. Ah, tá grande, aposentadaço, né, tá cara? tranquilo, né? Quer mais isso não. Mas duvido. é isso, o negócio é o Vasco engrenar, sair disso logo, porque também assim, quem vai chegar, né, pra comandar? Agora? Cara, difícil. Não Difícil, dá. assim. Hoje eu não... Tite, de repente? É. Se o problema é defensivo, o Tite resolve. Pois é, né? Mas não sei se ele quer também, né? Tem isso. Meu camarada, então aquele abraço. Até Valeu, amanhã. Zequinho. Um abraço, Valeu. irmão. Valeu. Esporte Terê. Esporte Terê FM.